próximo capítulo da novela Coração Acelerado, Agrado e Eduarda conseguem fugir dos seguranças do evento por puro instinto e muita coragem. As duas escapam pelos fundos do palco, rindo nervosas, com o coração acelerado e a sensação clara de que acabaram de virar uma chave importante em suas vidas. A fuga não é covardia, é sobrevivência artística, e elas sabem disso. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Nayane declara o namoro com João Raul em suas redes sociais sem pedir permissão, sem aviso e sem medir consequências. A postagem explode, vira assunto e coloca o cantor contra a parede. Pouco depois, João Raul afirma a Ronei que deseja ter liberdade na escolha de seu repertório, deixando claro que não aceita mais imposições nem decisões tomadas por terceiros. Em um clima de improviso e ousadia, Agrado e Eduarda surpreendem o público em seu show improvisado. Sem figurino, sem produção e sem roteiro, elas conquistam quem assiste com verdade, voz e emoção crua. O público vibra, grava, compartilha. O improviso vira manifesto. Nos bastidores, Zilá e Nayane armam para Esteban, com sorrisos falsos e conversas calculadas. Nada ali é por acaso. Cada gesto carrega intenção. Em outro ponto da cidade, Leandro pede um emprego para Alaor, engolindo o orgulho e apostando na chance de recomeçar, mesmo sabendo que o pedido pode custar caro. Ronei faz uma proposta para Alaorzinho que promete mudar o jogo nos bastidores da música, mexendo com contratos, poder e controle. Ao mesmo tempo, Agrado e Eduarda selam sua parceria, conscientes de que juntas são mais fortes do que tentando sobreviver sozinhas. João Raul se decepciona profundamente com a atitude de Nayane. Não é ciúme, é quebra de confiança. Thalita, atenta, promete prejudicar Nayane e deixa claro que não esquece nem perdoa facilmente. O Almir, por sua vez, faz apostas numa casa de jogo, acreditando que pode controlar a sorte sem perceber o risco que se aproxima. Eduarda flagra Tiago com malas feitas e entende que algo está prestes a mudar. Em silêncio, Agrado envia sua composição para João Raul. Não como pedido, mas como desafio. A música chega, e com ela, uma verdade impossível de ignorar. O destino finalmente vai parar de brincar de esconde-esconde com Agrado e João Raul. 10 anos depois do primeiro encontro, o tão aguardado beijo entre os dois acontecerá do jeito que o público gosta. Intenso, torto no começo, emocionalmente bagunçado e absolutamente inesquecível. Os próximos capítulos mostrarão que o reencontro não começará nada bem. Agrado surgirá decidida no camarim de João Raul durante uma grande festa sertaneja. Ela estará pronta para revelar que é Diana, a menina do passado que marcou a vida do cantor. Só que o mozão do Brasil não estará em clima de revelações nem de sensibilidade. Irritado, pressionado pelo sucesso e pelo cerco constante da mídia, ele a tratará com frieza, quase arrogância. A reação de Agrado será imediata e cortante. Sem baixar a cabeça, ela dirá tudo o que estava engasgado há anos. Jogará na cara dele que o artista idolatrado pelo Brasil está muito distante do rapaz simples e verdadeiro que ela conheceu no passado. Dirá que ele se perdeu no próprio personagem, que desaprendeu a ouvir e que deixou de ser o homem que tinha potencial para ser. As palavras cairão como um tapa emocional. Abalado, João Raul não conseguirá permanecer na festa. Ele sairá sozinho, dirigindo sem rumo, tentando calar a própria consciência. O destino, irônico como sempre, o levará ao bar Mequetrefe. Sem saber, Agrado também terá ido para lá momentos antes, apenas para cantar e ganhar algum dinheiro, antes de pegar o ônibus rumo a Goiânia. No pequeno palco improvisado, Agrado soltará a voz. Será ali, no ambiente mais simples possível, que João Raul ficará completamente hipnotizado. A voz dela atravessará o bar e atingirá o cantor em cheio. Ele reconhecerá ali não apenas um talento raro, mas algo que há muito tempo ele não sentia em um palco. Verdade. O público começará a perceber a presença do famoso cantor e o clima mudará. Agrado notará os olhares e fará menção de ir embora, sem querer confusão. Mas João Raul, tomado por culpa e admiração, a impedirá.
Confessará que foi um idiota, pedirá desculpas de forma sincera e, num impulso, sugerirá que cantem juntos. Agrado hesitará, mas aceitará. A química será imediata. Alguém iniciará uma live nas redes sociais e em poucos minutos o vídeo dos dois cantando juntos se espalhará como fogo em palha seca. O que era um momento íntimo virará um fenômeno online. A reação virá rápida e agressiva. Fãs aparecerão no bar, acusando João Raul de estar traindo Nayane. O clima ficará hostil, perigoso. Sem alternativa, os dois fugirão pelos fundos e entrarão na caminhonete do cantor, que arrancará dali em disparada. Já longe do tumulto, ele parará num ponto de ônibus na beira da estrada. O silêncio entre os dois será pesado, carregado de tudo o que não foi dito em uma década inteira. João Raul, vulnerável como nunca, confessará que tudo o que mais deseja naquele momento é desaparecer. Sumir do mundo, da fama, das expectativas, e perguntará, meio sem jeito, se ela toparia sumir com ele. Agrado responderá com ironia, debochando das cantadas mal ensaiadas. João Raul reconhecerá o erro, rirá de si mesmo e admitirá que parece incapaz de acertar quando está com ela. A resposta dela será firme, mas honesta. Ele só não está acostumado a ouvir não. Mesmo assim, quando Agrado se dirigir ao ponto de ônibus, João Raul não desistirá. Ele irá atrás, com o coração aberto, dizendo que aquela tarde foi a melhor de sua vida em muitos anos, que não se lembrava da última vez em que foi tão feliz cantando. Pedirá uma chance de consertar tudo, mesmo sabendo que começou da pior forma possível. É nesse instante que Agrado cederá. Os dois se encararão em silêncio. O mundo parecerá parar. Eles se aproximarão lentamente e trocarão o primeiro beijo, carregado de história, desejo contido e emoção acumulada. Uma chuva fina começará a cair, quase tímida, como se o céu também estivesse esperando aquele momento. Em segundos, a chuva ficará mais forte, lavando o passado, o orgulho e os desencontros. Rindo, molhados e sem fôlego, eles correrão para dentro da caminhonete. Os beijos continuarão, agora mais intensos, mais urgentes, como se o tempo estivesse cobrando tudo o que foi adiado por 10 anos. A noite seguirá longe dos holofotes, na casa do cantor, marcando um ponto de virada que promete bagunçar corações, relações e destinos nos próximos capítulos. A madrugada avançará carregada de tensão e expectativa. Dentro da casa de João Raul, o clima não será de tranquilidade imediata. O beijo não apagará os conflitos. Ele só abrirá a ferida que ambos fingiram não ver por anos. Agrado despertará antes do amanhecer, ainda confusa com tudo o que viveu. O silêncio da casa contrastará com o barulho que sua vida costuma fazer. Ao caminhar pelo corredor, ela observará fotos antigas do cantor, espalhadas pela parede, e perceberá o quanto ele mudou. E o quanto ainda carrega do rapaz que conheceu no passado. A jovem respirará fundo, sabendo que aquele momento não é um conto de fadas, mas um ponto sem retorno. João Raul surgirá na cozinha, visivelmente mexido. Ele tentará agir com leveza, fará café, brincará sem convicção. Agrado perceberá o esforço e cortará o clima antes que vire ilusão. Dirá que o beijo não resolve tudo, que há feridas abertas demais e que o nome de Nayane ainda pesa como uma sombra entre eles. O cantor engolirá seco. Não negará, apenas ouvirá. A conversa ficará densa. João Raul confessará que o relacionamento com Nayane já vinha se sustentando mais pela imagem pública do que por sentimento verdadeiro. Admitirá que vive aprisionado num personagem que ele mesmo criou e que pela primeira vez em anos se sentiu real cantando ao lado de Agrado. As palavras não soarão como promessa, mas como confissão crua. Agrado deixará claro que não será a mulher escondida nem o erro conveniente de ninguém. Se existir algo entre eles, terá de ser limpo, sem mentiras e sem plateia. João Raul concordará, mas o olhar dele denunciará o medo de enfrentar o caos que isso provocará. Enquanto isso, a repercussão da live continuará explodindo nas redes sociais. Comentários se multiplicarão, teorias surgirão e a imprensa começará a farejar escândalo.
Nayane, do outro lado da cidade, verá as imagens pela manhã e ficará transtornada. A ficha cairá devagar, misturada com raiva, ciúme e sensação de humilhação pública. Agrado decidirá ir embora antes que o dia clareie por completo. No portão, João Raul pedirá que ela fique, nem que seja mais um pouco. Ela responderá com firmeza. O que vier depois precisa ser decidido à luz do dia, não escondido na madrugada. Antes de entrar no carro por aplicativo, ela o olhará uma última vez, sem promessas, mas sem arrependimento. João Raul ficará parado, vendo o carro sumir. Pela primeira vez, não sentirá o alívio da fuga, e sim o peso das escolhas que terá de fazer. O beijo sob a chuva não será um ponto final. Será o estopim de uma sequência de decisões que vai colocar fama, amor e verdade em rota de colisão. Janete decide encarar o passado que sempre tentou esquecer. O que parecia apenas uma lembrança dolorosa se transforma em uma revelação capaz de mudar destinos, reabrir feridas e colocar uma cidade inteira em alerta. Entre culpa, silêncio e medo, mãe e filha se veem diante de uma verdade que nunca pôde ser dita em voz alta. Agrado descobre que sua origem está envolta em violência, mentiras e escolhas feitas sob desespero, e percebe que sua vida pode ter sido construída sobre uma dúvida devastadora. Janete demora alguns segundos antes de continuar. O silêncio pesa na sala, como se cada lembrança precisasse de fôlego para sair. Com a voz trêmula, ela volta ainda mais no tempo e descreve o dia do concurso de calouros sertanejos com detalhes que nunca havia contado. O sol forte, a poeira levantada pelo público, o barulho dos instrumentos sendo afinados. Agrado era pequena, corria de um lado para o outro, encantada com tudo, e foi ali que conheceu João Raul pela primeira vez, sem imaginar que aquele encontro atravessaria suas vidas de forma tão profunda. Janete conta que, no meio da multidão, sentiu um arrepio estranho, uma sensação de estar sendo observada. Quando virou o rosto, viu um homem parado à distância, olhando fixamente para Agrado, como se tivesse certeza de algo que ela própria tentava negar. Ela explica que foi nesse momento que decidiu sair às pressas, quase arrastando a filha pela mão. O homem se aproximou, disse palavras confusas, afirmou ser o pai da menina. Janete tentou ignorar, mas a partir daquele dia, passou a notar que estava sendo seguida. Ele aparecia em feiras, festas, ruas próximas à pensão onde morava. O medo cresceu em silêncio. Com lágrimas descendo pelo rosto, Janete finalmente revela o que sempre escondeu. Aquele homem não era apenas um desconhecido insistente. Ele havia cometido a violência que marcou sua vida para sempre. Ela respira fundo e conta que, 2 meses depois do abuso, descobriu a gravidez. A notícia não veio como esperança, mas como desespero absoluto. Naquele período, ela ainda era noiva de Alaorzinho, com quem tinha planos de casamento. Uma vida organizada aos olhos de Bom Retorno. A dúvida a consumia por dentro. A criança poderia ser fruto do relacionamento ou da violência. O peso dessa incerteza se tornou insuportável. Janete relembra então a festa em Bom Retorno que mudou tudo. A música alta, o salão cheio e Alaorzinho demonstrando um lado autoritário que ela já conhecia, mas que naquela noite se escancarou. Ele a proibiu de subir ao palco, ridicularizou seu sonho de cantar diante de todos. Humilhada, ela discutiu, saiu sozinha, com o coração em frangalhos. Foi parar em um bar, bebeu mais do que devia, tentando anestesiar a dor. Um homem se ofereceu para levá-la embora. Ela aceitou, sem forças para pensar. Quando acordou, estava na casa dele. O que aconteceu ali deixou marcas que jamais se apagaram. Janete conta que procurou Alaorzinho, implorou para que acreditasse nela. Ele não acreditou. Disse que ela havia se colocado naquela situação, virou as costas e a expulsou de casa. A família dele fez o mesmo. Sozinha, grávida, sem dinheiro e sem apoio, ela decidiu deixar Bom Retorno. Foi nesse caminho de fuga que encontrou Zuzu, que a acolheu sem perguntas, oferecendo abrigo quando o mundo inteiro parecia fechado. Agrado escuta tudo em estado de choque. Cada palavra atinge como um golpe. Ela chora, abraça a mãe, tenta juntar as peças de uma história que nunca imaginou.
Janete, então, conta o capítulo mais sombrio de todos. Revela que, após fugir da casa do agressor, foi seguida até uma região de Pedras Altas, próxima ao rio Caturama. Houve uma discussão violenta, gritos, empurrões. O medo tomou conta. Na luta desesperada, os dois perderam o equilíbrio e caíram do alto de uma pedra. Janete sobreviveu, ferida, machucada, mas viva. O homem não resistiu à queda. O choque foi tão grande que ela mal conseguiu entender o que tinha acontecido. Com pavor de ser acusada, de não ser acreditada mais uma vez, Janete fugiu. Nunca voltou a bom retorno. Carregou sozinha o trauma, a culpa e o silêncio. Agrado, tomada pela emoção, diz que a mãe foi vítima, que sobreviveu a algo inimaginável, que não há culpa nenhuma em sua história. Janete confessa que sempre teve medo de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que construiu para proteger a filha. Mas a dúvida permanece viva, como uma ferida aberta. A violência ocorreu dias antes da queda, quando Janete ainda mantinha relação com Alaorzinho. Agrado pode ser filha dele ou do homem que morreu. Essa incerteza atravessou anos, moldou decisões, afastou caminhos. Agrado se recompõe, enxuga as lágrimas e se mostra firme. Diz que ama a mãe acima de tudo, que reconhece cada sacrifício feito e que jamais a julgará. Zuzu se aproxima, abraça as duas, formando um círculo silencioso de proteção. Depois de respirar fundo, Agrado toma uma decisão que muda o rumo de todos. Ela precisa saber a verdade. Quer fazer um teste de DNA, descobrir quem é seu pai e encerrar uma dor que atravessou gerações. O pânico toma conta de Janete. Ela revela que Alaorzinho hoje é casado com Zilá, sua própria irmã, e que os dois têm uma filha, Nayane. A revelação cai como uma bomba. Nayane pode ser prima ou meia-irmã de Agrado. O escândalo seria devastador. Agrado, porém, garante que não quer exposição, não quer vingança, apenas a verdade. Determinada, Agrado decide ir até Bom Retorno de forma discreta. Quer procurar Alaorzinho e pedir o teste de DNA pessoalmente. Se ele não for seu pai, seguirá em frente. Se for, ele tem o direito de saber. Naquela noite, ela liga para João Raul e conta tudo. Ele fica chocado, oferece apoio, diz que pode ir junto, mas Agrado prefere enfrentar esse passo sozinha, como uma forma de honrar a própria história. No dia seguinte, ela arruma uma mala simples com a ajuda de Janete. Zuzu entrega uma foto antiga de Alaorzinho jovem ao lado de Janete. Agrado observa a imagem por alguns segundos, guarda com cuidado e parte. Ao chegar em Bom Retorno, pergunta onde fica o grupo Alaor Amaral. As pessoas apontam para uma mansão imponente no centro da cidade. Diante do portão, o coração dispara. O portão se abre, um carro sai, e Agrado vê Alaorzinho ao volante, com Zilá ao lado. Ele está elegante, maduro. Ela, impecável, com o olhar dominante de sempre. Agrado se esconde, observa, sente o peso esmagador da revelação. Aquele homem pode ser seu pai e aquela mulher, sua tia. Ela decide não abordar naquele momento. Vai para um hotel, aluga um quarto e tenta organizar os pensamentos. Sozinha, encara o reflexo no espelho, segurando a foto antiga nas mãos. Ninguém em Bom Retorno imagina que a filha perdida de Janete acaba de chegar, carregando uma verdade capaz de explodir alianças, famílias e segredos enterrados há décadas. A dúvida permanece no ar, pulsando a cada passo. Agrado é filha de Alaorzinho ou do homem que morreu? O passado se aproxima como uma sombra, pronto para cobrar seu preço nos próximos capítulos. No quarto silencioso do hotel, Agrado passa a noite em claro. Cada barulho da rua parece mais alto, cada pensamento mais pesado. Ela revê mentalmente tudo o que ouviu de Janete, cada detalhe, cada lacuna. A imagem de Alaorzinho jovem ao lado da mãe insiste em voltar, misturada ao rosto frio e distante do homem que viu sair da mansão horas antes. Pela primeira vez, a dúvida deixa de ser apenas uma ideia abstrata e se torna um confronto inevitável. Ao amanhecer, Agrado decide agir com cautela. Ela sabe que não pode simplesmente aparecer na mansão e exigir respostas.
Bom retorno é pequena demais para segredos desse tamanho. Qualquer passo em falso pode virar comentário, suspeita, escândalo. Ela se informa discretamente sobre a rotina de Alaorzinho, descobre horários, compromissos, movimentos previsíveis. Tudo indica que ele passa boa parte do dia no grupo Alaor Amaral, longe dos olhares da família. Enquanto isso, na mansão, Zilá percebe algo estranho, uma inquietação que não sabe explicar. Ela comenta com Alaorzinho sobre uma sensação ruim, como se algo estivesse prestes a desestabilizar o equilíbrio da casa. Ele minimiza, atribui ao cansaço, mas também demonstra um leve incômodo, como se um passado mal resolvido tivesse sido cutucado sem aviso. Agrado circula pela cidade como uma estranha conhecida. Reconhece lugares das histórias da mãe, observa a praça, o coreto, o bar onde tudo começou a desmoronar anos atrás. Em silêncio, ela entende que sua chegada ali não é apenas sobre descobrir um nome em um exame, mas sobre encarar uma cidade inteira construída sobre versões incompletas da verdade. Em um telefonema rápido, ela fala novamente com João Raul, diz que está bem, que já viu Alaorzinho, mas evita detalhes. Ele percebe a tensão na voz dela e reforça que estará por perto, caso ela mude de ideia. Agrado agradece, mas mantém a decisão de seguir sozinha até o fim. No fim da tarde, ela se aproxima do prédio do grupo Alaor Amaral. Observa funcionários entrando e saindo, carros de luxo estacionando, o movimento constante que contrasta com o turbilhão que carrega por dentro. Agrado respira fundo. Sabe que o encontro está próximo e que não há mais como recuar. João Raul e Agrado se aproximam, mas ela esconde. Ser a garota que ele procura. O destino resolve brincar de provocação com João Raul e Agrado. Depois de tantos desencontros, suspeitas e feridas abertas, os dois finalmente se aproximam de forma intensa, verdadeira e cheia de emoção. O problema é que, enquanto o romance floresce, Agrado carrega um segredo capaz de virar a vida do cantor do avesso. Ela é Diana, a menina do passado que João Raul procura há 10 anos. O público descobrirá que a ligação entre eles vem de muito antes da fama, dos palcos lotados e das multidões de fãs. Ainda crianças, João Raul e Agrado se conheceram durante um concurso de talentos mirins. Naquele dia, ela se apresentou como Diana, tímida, mas determinada, segurando firme uma letra escrita à mão. Ele, encantado, ouviu a música e, sem pensar duas vezes, pediu para cantá-la no palco. Bastaram poucos minutos para nascer uma conexão rara, daquelas que não se explicam, apenas acontecem. Mesmo tão jovens, os dois sonharam em dividir o palco novamente. Fizeram planos ingênuos, trocaram confidências e criaram um código só deles. Como símbolo daquela amizade que já parecia amor, trocaram medalhinhas iguais, prometendo que nunca se esqueceriam. Mas o sonho foi interrompido de forma brusca quando Janete, tomada pelo medo e pela urgência, arrancou a filha dali às pressas, sem explicações. A despedida foi fria, incompleta, deixando marcas profundas nos dois. Os anos passaram. João Raul cresceu, virou o mozão do Brasil, conquistou sucesso, dinheiro e reconhecimento nacional. Mas por trás do sorriso fácil e das letras românticas, sempre existiu um vazio. A lembrança de Diana nunca saiu de sua cabeça. A medalhinha virou amuleto, a música infantil se transformou em obsessão, e a busca pela menina do passado passou a ser quase uma missão de vida. Já Agrado cresceu à sombra desse passado interrompido. Mudou de nome, enfrentou dificuldades, viu sonhos serem adiados e aprendeu cedo que nem toda verdade pode ser dita no tempo certo. Mesmo assim, a música nunca deixou de fazer parte de sua vida. Cantar virou refúgio, resistência e esperança. E, ironicamente, foi a música que voltou a cruzar seu caminho com João Raul. Quando o cantor decide fazer um apelo público no rádio, pedindo ajuda para reencontrar Diana, Agrado escuta tudo. A voz dele, carregada de emoção, desmonta suas defesas. Ela chora, hesita, treme, mas decide criar coragem. Acredita que finalmente chegou o momento de revelar quem é. Só não contava com o muro de desconfiança que João Raul construiu ao longo dos anos. Cansado de farsas e mulheres interessadas em fama, João Raul reage com frieza.
Não acredita em Agrado, questiona cada palavra e, sem paciência, manda os seguranças tirá-la do camarim. A humilhação é grande, mas antes de sair, ela diz frases que o atingem em cheio. Detalhes íntimos, lembranças que ninguém mais poderia saber. Mesmo assim, o cantor prefere ignorar, acreditando que tudo não passa de mais uma mentira bem ensaiada. Abalado, confuso e irritado consigo mesmo, João Raul abandona um festival no meio do compromisso, choca a equipe e desaparece. É nesse momento que o destino age com ironia fina. Ele acaba indo parar justamente no bar onde Agrado está cantando naquela noite, sem saber que ela está ali. O reencontro acontece sem aviso, sem máscaras, sem seguranças. Apenas música. Quando os olhares se cruzam, o silêncio pesa. João Raul reconhece a voz antes mesmo de reconhecer o rosto. Movido por impulso, ele sobe ao palco e divide o microfone com Agrado. A sintonia é imediata, arrebatadora, quase assustadora. As vozes se encaixam, o público vibra, e o que era apenas uma apresentação vira um momento histórico. O vídeo da dupla cantando se espalha pelas redes sociais em questão de horas e viraliza como um fenômeno. A repercussão desperta a fúria de Nayane, a influencer com quem João Raul mantém um envolvimento midiático e cheio de aparências. Tomada pelo ciúme e pela ambição, Nayane decide investigar quem é aquela garota misteriosa que roubou a cena e o coração do cantor, sem imaginar que Agrado é sua própria prima. Mesmo cercados por intrigas, armações e pressões externas, João Raul e Agrado passam a se encontrar com mais frequência. Conversam, riem, cantam juntos e deixam o sentimento crescer sem freios. Para ele, é como se finalmente tivesse encontrado alguém que o enxerga além da fama. Para ela, é a chance de viver o amor que foi interrompido no passado. Ainda assim, Agrado prefere o silêncio. O medo de perder tudo, de ser rejeitada outra vez e de ver João Raul se afastar ao descobrir a verdade fala mais alto. Ela guarda o segredo, enquanto Diana permanece escondida à vista de todos. O passado bate à porta, o futuro se aproxima perigosamente, e cada encontro entre os dois carrega a tensão de uma revelação que pode mudar tudo, mas que, por enquanto, continuará suspensa à espera do momento certo para explodir. A relação entre João Raul e Agrado entrará em uma fase ainda mais delicada, marcada por sentimentos intensos e decisões difíceis. O sucesso repentino da apresentação no bar fará com que os dois sejam convidados para novos eventos e participações especiais, colocando Agrado pela primeira vez sob os holofotes. A cada nova música cantada lado a lado, a conexão entre eles ficará mais evidente, despertando comentários, apostas do público e uma curiosidade crescente sobre quem é, afinal, a jovem que conseguiu tocar o coração do cantor. João Raul passará a confiar cada vez mais em Agrado. Ele se abrirá sobre as frustrações da fama, o peso de carregar uma imagem perfeita e a dor de nunca ter encontrado Diana, a menina que marcou sua infância. Em cenas carregadas de emoção, o sertanejo confessará que, mesmo sem perceber, sente com Agrado algo muito parecido com aquilo que viveu no passado. Uma sensação de paz e pertencimento que nenhuma outra mulher conseguiu despertar. Agrado ouvirá tudo em silêncio, lutando contra a própria consciência. Em diversos momentos, ela quase revelará a verdade, mas sempre será interrompida por algum detalhe. A chegada inesperada de alguém, uma ligação urgente, ou até mesmo uma atitude de João Raul que a fará recuar por medo de perder o que estão construindo. O conflito interno da jovem se tornará cada vez mais evidente, mostrando que o segredo começa a pesar mais do que o silêncio. Enquanto isso, Nayane intensificará suas armações. Incomodada com a proximidade dos dois, ela tentará desmoralizar Agrado publicamente, espalhando boatos e levantando suspeitas sobre seu passado. As investidas da influencer provocarão discussões, afastamentos momentâneos e colocarão João Raul em uma posição difícil, forçando-o a escolher entre a imagem pública que construiu e o sentimento verdadeiro que começa a dominar seu coração. Paralelamente, Janete perceberá que o passado está prestes a vir à tona. A mãe de Agrado ficará em alerta
ao notar a exposição da filha e temerá que a verdade sobre Diana venha à tona da pior forma possível. Em conversas tensas, ela pressionará Agrado a se afastar de João Raul antes que tudo saia do controle, reacendendo antigas feridas e culpas mal resolvidas. Mesmo diante de tantos obstáculos, João Raul não conseguirá se afastar. Ele passará a compor uma nova música inspirada em Agrado, sem saber que está, na verdade, revisitando a melodia que cantou quando era criança. Pequenos detalhes, palavras, acordes e gestos começarão a despertar lembranças confusas, deixando o cantor cada vez mais perto de juntar as peças do quebra-cabeça. Com o romance ameaçado, o passado batendo à porta e o futuro do casal em jogo, Agrado entenderá que o tempo do silêncio está chegando ao fim. A verdade sobre Diana se aproxima perigosamente de ser revelada, prometendo mudar o rumo da história dos dois e transformar para sempre a trajetória de João Raul, Agrado e de todos ao redor.